A busca é como prejudicar o outro, não é como melhorar para todos. Exato. Você vai para a reforma tributária, para dar o exemplo, já podemos fazer uma reforma tributária. Estamos vendo, estamos fazendo, tá? Tá indo devagarzinho, mas tá indo. Ela, não, assim, em termos legislativos, ela foi muito rápida. Muito rápida. Ela demorou, tipo assim, 60 anos para a gente discutir ela. Quando ela começou a ser discutida, foi um negócio, parecia uma loucura. Né? Porque ela chegou quarta-feira, 18 horas, 18h03 começa a discussão dela. Na sexta-feira ela chegou às 19 horas, 19h03 começou a votação dela. Um texto de 150 páginas, que não tinha como ninguém analisar e entender aquilo direito. Basicamente, tem um setor muito beneficiado nessa reforma tributária. Se você for para o aeroporto aqui em Brasília, você vai descobrir qual é o setor beneficiado. Né? Você vai ver assim, a reforma tributária é muito boa para o Brasil. Quem é Brasil? Quem é a única empresa, que é a única confederação que tá patrocinando essa propaganda? Confederação Nacional da Indústria. Então, em política não tem coincidência, Yuri. Política tem consequência. Se só tem uma confederação apoiando isso, é porque só ela está ganhando. Cara, agora pensa comigo. Por que o governo cede a isso, cara? E aí o governo, eu falo tanto de executivo quanto o legislativo. O legislativo, né? Porque, assim, tem a questão do lobby. Esse exemplo aí da Dilma. A Dilma cedeu ao lobby da indústria. Mas aí e um argumento, cara, falho. Vai melhorar a indústria nacional automobilística. Primeiro, cara, que indústria nacional? Chevrolet, Ford, Honda, é tudo nacional? Vocês estão ficando louco? Esse é o primeiro ponto. O segundo é você ferrar uma nação que começou a sorrir porque estava vindo o carro completo por R$30 mil, R$19,90, 19 mil naquela época, tinha aquele Cherokee que lá pode questionar a qualidade, mas porra, para quem ganhava nada, aquilo ali era bom, era alguma coisa. E hoje em dia o brasileiro, cara, se não ganhar muita grana, ele não pode comprar carro zero, ou ele vai ter que comprar carro de 3 parafusos zero para dizer. A gente se acostuma com esse sofrimento. Por que o governo não tem essa visão, cara? É um protecionismo tolo. Mas vamos lá. A lógica do PT é que o governo é indutor do crescimento. Essa é a lógica de um partido de esquerda, ele vai acreditar nisso. E ao mesmo tempo ele entende que se o governo é indutor do crescimento, a indústria é onde eles vão ter muita força, porque é onde elas vão estar no sindicato dos empregados com muita força. Ou seja, é uma massa de empregados que ele controla. Porque o serviço é muito difuso, né? O serviço é muito difuso, é difícil controlar. É difícil ter os sindicatos terem tanta força como você vai ter os sindicatos do ABC Paulista, por exemplo, onde vai estar lá toda a massa de indústria do carro. Então, para eles interessa, porque eles vão ter sempre a força da negociação baseada nisso. Essa é a intenção. Não tem nada bonito nisso, não. Não tem, não. Certo? E aí você vai ter a Fiesp, que é muitas vezes que é a Federação de Indústria de São Paulo, que ela tem por objetivo, muitas vezes, conseguir um subsídio, conseguir um apoio, conseguir um suporte. Isso é histórico, né? Isso é até uma briga muito forte que houve entre o Robert Simonsen e o... meu Deus, estou com o nome dele na ponta da língua. E o Og Leme, né? E o Og Leme. Os dois batalharam fortemente sobre essa visão de mundo. Sobre, precisamos ter uma indústria subsidiada e tal, porque a indústria de automobilística é uma indústria subsidiada há 80 anos. É verdade. É uma indústria nascente que tem 80 anos de idade. Galera. Entendeu? Então não faz muito sentido essa visão. E aí você vai ter dentro desse contexto toda uma reforma tributária, que ela pega 5 tributos, né? Ela vai pegar PIS, COFINS e IPI, vai transformar no CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, os tributos federais, e 2 tributos, o municipal e o estadual, que vai transformar em IBS, que é o ISS e ICMS, que isso aqui é um caos, esse tributo. Então ela vai transformar em 5 tributos. Era essa a ideia original, certo? Só que na prática virou um trambolho, e essa coisa que trabalha de 5 para 2 tributos já está transformada de 5 para 6. Então tem 6 novos tributos com a reforma tributária. A reforma está passando pelas mudanças que precisam ser feitas? Não, claro que não. Cara, porque assim, mas aí vão aprovar uma porcaria. Eles podiam resolver só os tributos federais, seria um avanço muito grande. Como eles estão se remetendo em algo que é vespeiro, certo? Tem um conselho fiscal lá agora. Esse conselhão ele vai ser responsável, ele fica aqui em Brasília, ele vai poder arrecadar, distribuir, fazer política pública e legislação sobre o dinheiro dos estados e dos municípios. Então ele pode dizer, São Paulo já tem dinheiro demais, manda o dinheiro para o Piauí, manda o dinheiro para o Ceará. Porque tem dinheiro demais em São Paulo. Cara, os paulistas vão ser muito prejudicados com essa reforma violentamente, certo? A indústria será muito beneficiada e o setor de serviço e comércio será muito prejudicado. Tem um imposto lá que é muito perigoso, chamado imposto seletivo, que ele poderá, por exemplo, ele normalmente era dado em produtos industrializados, que era o que eles chamam de imposto do pecado. Né? Esse imposto do pecado é para tabaco, né? Para chocolate, para ultraprocessado.
certo? Em geral, fumo. Sim, refrigerante. Bebida. Seria para essa coisa. Normalmente só tributo, só produtos. Só que esse imposto seletivo ele vai poder valer para serviços também. Então, por exemplo, sai uma notícia no Estadão que diz: precisamos tributar mais as redes sociais. Aumenta o imposto seletivo. Ou seja, porque é uma forma. É uma vagabundagem. O Reagan, né, que é um presidente, que é um político que eu gosto muito. Esse país é surreal. Um grande líder da ideia de liberdade no mundo. O Reagan dizia, né? Qual é a visão dos burocratas sobre a economia? Se algo está funcionando, tribute. Se permanece funcionando, regule. Se parou de funcionar, subsidie. Para ficar sempre na mão dos Na mão do Estado. A coisa não pode funcionar liso, né? Tá liso demais isso aqui. Vamos mexer um pouquinho só para atazanar. Não pode, porque na realidade, quando eu tenho muita burocracia, quem é o principal beneficiado? Imagine o seguinte. Imagine se você é um podcast, certo? O cara começou a fazer... Olha a lógica para facilitar, né? Eu tô aqui na tua sala, teu estúdio, pô, tá cheio de aparelho. Mas eu posso fazer um podcast. Meu celular. Celular normal. Imagine que eu faço uma regulação dizendo que a única forma de fazer o podcast é tendo 3 câmeras, tendo luz, tendo microfone direcional, tendo essa mesa de trabalho. Imagine que eu faço tudo isso. Qual o objetivo de eu ter essa legislação? É privilegiar quem tem esse tributo. É isso que acontece. Cara. Então, quando você vê muita regulação, não é para beneficiar os mais pobres, os pequenos, os menores. É para beneficiar o grande. Porque o grande se protege. A saída para isso não é trazer isso à luz? É isso que a gente tenta fazer, né? Porque não, é tipo assim, galera, olha a safadeza que tá rolando. É isso que tá por trás. Porque antigamente não tinha isso. Não tinha rede social, informação descentralizada. Tudo era assim, era o que as grandes mídias falavam. Era a verdade. E é por isso que eles querem regular as mídias. Porque hoje... Pra voltar a ter hegemonia da informação. Exatamente. Hoje eles não tem mais. Nem confia no que uma Globo News fala. Nem confia no que uma CNN fala. Eu não confio. Primeiro que eu não assisto, e quando assisto, nossa, não dá 5 minutos, eu vejo 3 mentiras, assim, em 5 minutos. Cara, sinceramente, é um negócio pavoroso, cara. Pavoroso. Ainda é assistido no Brasil, mas vem numa decrescente e violenta. Até porque, assim, existe uma demanda por informação. Existe uma demanda por informação. Mas tem gente hoje que acompanha a informação na minha rede social. Tem e você acha que não vão começar... a minha qualificação da minha informação, quer eu dê informação qualificada sobre determinado tema. Entendeu? E sou eu que tenho, sei lá, pouco mais de 50 mil seguidores no Instagram. Mas tem gente que tem 1 milhão, tem 2 milhões, tem 10 milhões para isso. Então você tem um peso. O próprio Felipe Neto, que eu discordo muito dele, mas até um relógio quebrado acerta 2 vezes, ele falou sobre a questão da isenção. Ele disse, não vai resolver a arrecadação, vai ser um problema para a classe CDE que apoiou o governo e a consequência política estará terrível. Ele está certo. É verdade. E quando ele fala isso, ele apoia uma pauta de livre mercado. Sim. Sem ele nem saber.